controle. Começando, pessoal, e conto com a total atenção de vocês, tá? Vou falar para vocês uma das coisas mais importantes que eu já falei para vocês aqui no nosso canal. A história humana, ela é marcada por relações ali de poder, né, que com frequência assumem formas abusivas, tanto em casa quanto na comunidade, quanto nas instituições e até na política. E essa postura abusiva, esse abuso, ele raramente é um ato isolado, ele é um sistema de relação, ele é um sistema relacional que inverte os papéis. Esse sistema abusivo, ele distorce a realidade e transfere a culpa da ação maligna para a vítima. O culpado se torna o inocente e o inocente se torna o culpado. É assim que a sociedade tecnocrática, tecnofeudal vai ser implementada e é isso que está acontecendo, é isso que Tucker Carlson está reclamando e é isso que Pavel Durov está reclamando. Ao longo dos séculos, esse fenômeno de controle social através de um controle psiquiátrico ganhou vários nomes. No mundo antigo era chamado de feitiço, em outros lugares é chamado de manipulação, em outros lugares é chamado de, por exemplo, psicopatia, tá? Em outros lugares é chamado de um comportamento narcisista. Eu não gosto de usar o termo narcisista porque está muito na modinha. Prefiro usar psicopatia mesmo. Nesse livro, Ponerologia Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky, o livro oferece ali uma chave importante para a gente entender como os psicopatas, os histéricos, né? Quem são os histéricos? No sentido clínico que ele utiliza para descrever perfis emocionalmente instáveis, né? Pessoas sugestionáveis pela sua emoção instável. E as vítimas também, né? Como psicopatas histéricos e as vítimas formam um arranjo patocrático. O que que é patocrático? É o poder pela enfermidade mental. É o psicopata controlando. É um controle do psicopata que implementa ali uma manipulação daqueles que estão abaixo dele. Isso acontece dentro de casa, isso acontece às vezes nas igrejas, isso acontece às vezes nas universidades, nas escolas, nos consultórios médicos, isso acontece também no governo municipal, estadual, nacional, global e por aí vai. Sempre que há uma figura de autoridade, esse sistema aqui, ele pode se implementar, tá? Então, no livro Ponerologia Psicopatas no Poder, né, a gente está falando de um regime em que a patologia do poder corrompe a vida social. Ou seja, um poder desvirtuado destrói a família, a sociedade ou o grupo. E é muito importante te mostrar que esse esquema não se limita às grandes estruturas públicas, né? Porque ele aparece na microescala também. Por exemplo, no trabalho, no círculo de amizade, nas famílias, ou seja, o psicopata ele raramente opera sozinho. Ele precisa, presta atenção, de cúmplices emocionais. O psicopata só consegue exercer o poder quando ele tem cúmplices emocionais. Anota isso. Quem são aqueles que são cúmplices emocionais? São pessoas que, devido à sua histeria, devido ao medo ou até à conveniência, eles vão reforçar a acusação contra a vítima e proteger o agressor que está se passando por agredido. A esse círculo de distorção, eu vou dar um nome aqui de encantamento diabólico, tá? O encantamento diabólico é quando o culpado vira vítima, a vítima vira culpado, e para que a vítima não acuse o culpado, ele destrói psicologicamente a vítima, tentando torná-la um neurótico ou uma neurótica. Então, esse é o mecanismo cujo objetivo final é induzir culpa, neutralizar a percepção e silenciar a verdade. Hoje, nos Estados Unidos, esse processo já está tão forte que tem gente que já se sente culpada por ter nascido de determinado jeito. Você sabia disso? Tem gente nos Estados Unidos que se sente culpada por ter uma religião, que se sente culpada por ter nascido de uma determinada forma, numa determinada família. Tem gente que se sente culpada só porque é bem-sucedida. Tem gente que se sente culpada por ter nascido nos Estados Unidos. Isso é uma estratégia psicopática que está se espalhando e contaminando toda a sociedade. Agora, romper esse encantamento, romper esse serviço, exige uma quarta figura. A gente já falou aqui sobre três figuras: a vítima, o culpado, que é o psicopata, e os capangas do psicopata. Três figuras, ok? A vítima,
o psicopata que é o culpado e os capangas do psicopata. Agora a gente vai falar sobre os protetores. Ou seja, para romper o feitiço, esse encantamento desse domínio mental, nós precisamos dos protetores. Quem são os protetores? São os indivíduos emocionalmente saudáveis que fazem a vítima lembrar que a culpa não é dela. Fazem a vítima lembrar da sua dignidade e ajudam a vítima a sair dessa inversão total. Inclusive, nós encontramos isso na Bíblia. A narrativa bíblica da relação entre Saul e Davi ilustra muito essa dinâmica. Por quê? Tomado por uma inveja satânica e por uma paranoia, Saul, o rei, projetou sobre Davi a responsabilidade pela sua própria decadência. E, dessa forma, tentou transformar Davi num neurótico. O que Saul fez com Davi injustamente, covardemente? Saul perseguiu Davi, acusou Davi e desmoralizou Davi. Ou seja, Davi, porém, também não estava sozinho. Davi tinha os seus apoiadores, os seus valentes. E Davi, sustentado pelos seus valentes, recusa essa culpa projetada sobre ele e preserva a própria identidade. Então, se a gente lê a relação de Saul e Davi, à luz da ponerologia, a gente faz algumas perguntas centrais aqui. Como funciona esse domínio do abusador? De que forma os psicopatas fabricam ali um verdadeiro teatro de distorções? Como é que as vítimas podem fazer para resistir? Onde estão os valentes de Davi de hoje, os restauradores do vínculo com a verdade? Ok? Então vamos responder essas perguntas. Primeira pergunta, qual é a natureza psicopática do abusador e como é que é a sua, a gente poderia dizer, tecnologia do poder? Para Andrew Lobachevsky, autor do livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, o psicopata ele carece de empatia e ele opera com uma racionalidade instrumental. Ou seja, o psicopata vê as pessoas apenas como um meio para obter poder, para obter prazer, para obter controle. O objetivo do psicopata não é apenas ferir, mas é dominar o campo psíquico das vítimas por meio de inversões morais. A psicologia social oferece ali algumas comparações interessantes. O experimento de Stanley Milgram, ele mostrou que indivíduos comuns podem infligir dor se uma autoridade legitima essa ação. E aqui a gente está falando da construção dos capangas do psicopata. O psicopata ele consegue controlar capangas e fazer com que esses capangas acreditem que estão fazendo bem porque eles estão seguindo uma ordem superior. A gente tem um livro muito interessante chamado Homens Comuns, né? E o Homens Comuns é um livro do Christopher Browning.